Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada de Touro. Essa temporada vai ser uma temporada bem dinâmica, com vários aspectos. Por quê? O que acontece? Sol vai ingressar em Touro e a gente tem que lembrar que Plutão recentemente entrou em movimento retrógrado em Capricórnio. Marte recentemente ingressou em Câncer. Então tá Plutão e Câncer fazendo uma oposição que vai ser desfeita em um ritmo mais acelerado, porque Marte está direto e ele entrou em movimento direto também recente, e Plutão ficou retrógrado. Então os dois estão se distanciando. Então esse período já mostra que está se desfazendo algumas tensões, entendeu? Conflitos mundiais, geopolíticos tendem a amenizar, mas continuam, entendeu? Outra coisa que vai acontecer, a gente tem que lembrar que Urano está em Touro e o Sol vai transitar por Touro. Então, obviamente, ele vai ficar próximo a Urano, entendeu? Vai fazer uma conjunção com Urano, inclusive. O que mais que vai acontecer nesse período? Mercúrio vai ingressar em Touro, vai percorrer toda a constelação de Touro, depois vai para Órion e Gêmeos. E Vênus, que estava em Peixes, vai ingressar em Áries. Inclusive, vai fazer uma quadratura com Plutão e com Marte. Então, a gente tem muito evento acontecendo e muita energia para a gente analisar. Mas vamos por partes. Primeira coisa, vou começar com essa oposição Marte-Plutão, fazendo os aspectos com Sol e Touro. Então, assim que o Sol ingressa em Touro, o que a gente vai ter? A gente vai ter um trígono com Plutão e um sextil com Marte. Então é um período que diz o seguinte: bom para a gente investir em coisas que sejam sólidas, para a gente ser um pouco mais pragmático, pé no chão, né? Porque é uma energia de terra, touro. Ressoa também com a energia de Capricórnio, essa coisa de ser mais cauteloso, conservador, e com a energia de Câncer, que também pede um pouco mais de cautela, pede segurança e estabilidade. Então, são três signos, Capricórnio, Touro e Câncer, que pede estabilidade. Mas o que vai acontecer? Como o Sol vai fazer uma conjunção com Urano, vai surgir oportunidades, entendeu? Repentinas, por conta da energia de Urano, que ela é meio imprevisível. Então vai vir em forma de oportunidades. Só que essas oportunidades, para elas serem bem aproveitadas, a gente não pode agir com impulso, né? Então aí a gente tem que lembrar, tá fazendo sextil com Marte. Então, só que Marte está em Câncer. Então fala assim, calma lá. Você vai agir de que maneira? Com cautela. Você não pode agir de maneira impulsiva. Por quê? Porque se surgir uma oportunidade e você age de forma impulsiva, é perigoso você assumir riscos muito grandes e o resultado não ser o desejado. Pede que você analise com cautela, não deixe a oportunidade passar, mas você analise, reflita, pense em quais serão as consequências para depois tomar uma atitude. Então é um momento que pede planejamento, organização, cautela, paciência. Não é um momento propício para você agindo de forma impulsiva, entendeu? E também não é um momento para você ficar pensando demais, muito conservador também, porque senão você deixa a oportunidade passar. Então é aquele negócio. E o pessoal até fala, cabeça nas nuvens, beleza, mas pés no chão, né? Então vamos aproveitar as oportunidades, não deixar elas escaparem, né? Porque vai ter muita oportunidade nesse momento, resultante inclusive dessas tensões que a gente está vendo. Mas tem que ser aproveitadas com cautela.
Daí a gente tem um outro aspecto, que vai ser Júpiter vai ingressar em Órion. Então, mais para o final da temporada de Touro, quando Júpiter ingressar em Órion, Órion já é uma energia também um pouco impaciente, um pouco mais despojada, né? Gosta de aventuras. Então, Júpiter vem ampliando tudo isso. Então, fala de novo, ó, vai surgir mais oportunidades. Em algumas delas, você vai ter que se arriscar mais. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar dos grandes astros que estão pedindo para a gente ter mais cautela. Então, esse mês não, essa temporada de Touro, que ela é bem comprida, inclusive, porque ela vai começar do dia 13 de maio até 13 de junho, então a gente tem um mês de temporada de Touro, né? A gente vai ter que ter esse equilíbrio entre não ser muito conservador, para a gente poder aproveitar as oportunidades que vão surgir, e também não agir muito com impulso. Qual outro aspecto que vai contribuir para essa energia? A gente vai ter Vênus ingressando em Áries. Então, Vênus é o astro que fala sobre os cinco sentidos, sobre os seus gostos, né? Então, às vezes a pessoa vai querer sobre os prazeres, né? Então, a pessoa vai querer ter momentos de prazer, vai tender a agir por impulso de forma muito passional, que é a característica de Ares. Então, tudo bem, está um momento propício para você agir de forma um pouco mais passional, né? Ter momentos um pouco mais extravagantes, assim, né? Nesse sentido, de desfrutar mais a vida, mas mesmo assim, tem que ser feito com cautela, tem que dosar, entendeu? Porque se você jogar muito aos impulsos, aos prazeres, o que, que vai acontecer? Um desequilíbrio, entendeu? E vai refletir depois na segurança que o momento pede, pelo fato do Sol estar em Touro. Pede mais cautela e segurança. Então é esse equilíbrio. Quer se divertir, quer ter momentos de prazer? Tá favorável, desde que você faça isso de forma comedida, né? Ah, então eu vou tirar um final de semana para eu me extravagar um pouco, mas eu tenha um pouco de cautela, sabe? Seja de forma dosada. Não vai ser nem 880, tipo, eu vou também eu não vou aproveitar a vida, sabe? Tipo, vou ficar só me restringindo. Não é um momento propício para isso também. Mas também não é um momento propício para você agir de forma não pensada. Então, para você passar durante esse período da temporada de touro muito bem, consiste em você dosar entre prazer e entre momentos em que você vai ter que focar, trabalhar, planejar, né? Vamos dizer assim. Entre o seu sacrifício diário ali. Mas entenda esse sacrifício como dedicação, né? Então, momentos de prazer com momentos de dedicação equilibrados. Essa que é a tônica da temporada de touro. Ah, eu quero fazer um investimento. Beleza. Então, você vai ter que dosar. Investir em algo novo, mas de forma mais cautelosa. Entendeu? Manter um equilíbrio entre o que é novo e entre o que já é conhecido, sabe? Não ficar arriscar tudo e na loucura, mas também nem ficar só com o mesmo conhecido para você não deixar de aproveitar as oportunidades que vão vir. É sobre isso, entendeu? O Mercúrio vai transitar por Touro. Então, é um momento em que o raciocínio vai estar um pouco mais lento no seguinte sentido. Ele vai precisar de um pouco mais de tempo para processar as informações, entendeu? Ele vai estar mais focado, mais concentrado, vai exigir um pouco mais de segurança, entendeu? Para o raciocínio fluir. Então, não é um período em que você vai. Assim, não é um período no geral, porque vai ter uma exceção, que é o momento em que o Mercúrio fica próximo de Urano, que é assim.
O raciocínio vai estar um pouco mais lento, mas vai estar também mais pragmático, mais certeiro. Vai estar bem pé no chão o seu raciocínio, entendeu? E no momento em que Mercúrio passar por Urano, vão vir alguns insights para esse período. Então, por exemplo, é um momento com ótimas oportunidades. Aí, no momento em que Mercúrio fazer conjunção com Urano, a tendência é que vocês tenham alguns insights. Aí vocês vão ter esses insights, eu vou logo seguir na direção do que aquele insight está me mostrando. Calma aí. Tem que refletir um pouco para poder aproveitar de forma adequada o momento, entendeu? E depois o Mercúrio, ele vai se afastar de Urano, então essa energia do insight vai passar, aí vai voltar aquele raciocínio da maneira de Touro, entendeu? Mais pragmático, mais concentrado, mais cauteloso. Até que depois ele vai fazer o quê? Uma conjunção ao Sol. Então é como se tivesse uma clareza mental quando faz uma conjunção ao Sol, entendeu? As ideias ficam mais claras, mais fluidas, como se o Sol iluminasse ali a mente. Né? Então, é praticamente isso. E o Júpiter, quando ingressar em Órion, vai ser da seguinte maneira. Ele vai transitar por Órion mais ou menos lá pro meio ou final da temporada de Touro e vai ficar até o final da temporada de Touro em Órion. Então, quando começar a temporada de Órion, é que Júpiter vai ingressar em Gêmeos. Vai ser dessa maneira, beleza? Eu desejo uma ótima temporada de Touro para vocês, que vocês tenham ótimas oportunidades e que desfrutem da melhor maneira possível esse momento, que vai ser bem interessante. A gente vai ver muita mudança no cenário mundial também. Essas tensões que estão tendo, elas vão tender a amenizar um pouco, não vai ser tão caótico igual foi as temporadas de Peixes e de Ares, mas vão continuar as tensões, entendeu? Então a gente não vai ver. Aí a gente vai ter algumas exceções, que são os momentos de conjunção com Urano. Então pode ser que surja, sim, algumas notícias um pouco chocantes, né? Alguma coisa nesse sentido, alguma ruptura, pode acontecer alguma ruptura durante esse período por conta da energia de Urano, uma coisa meio inusitada, sim. Mas a gente vai perceber esse clima tenso se desfazendo, tá? Graças a Deus. Não é que não vai continuar tenso, mas vai ficar um pouco mais ameno, né, em relação às temporadas anteriores, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo.